Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal do YouTube. Antes de eu estar compartilhando com os irmãos uma palavra, eu quero estar aqui, irmãos, expressando meu sentimento de alegria, por estar gravando vídeos aqui no canal do YouTube, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos também uma experiência. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas no decorrer do vídeo eu vou estar aqui compartilhando também a santa palavra de Deus com os irmãos, que para mim a palavra de Deus é primordial. Tudo que vem em nossas vidas, as experiências, o que a gente vive, é porque a gente crê na palavra de Deus. Então assim a gente viva experiências com Deus, porque a gente passa a executar a palavra de Deus, a gente começa a viver o que está escrito na palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu quero expressar meu sentimento de alegria, primeiramente a Deus e também aos irmãos que estão sendo tocados pelos nossos vídeos. Não é uma multidão de gente, mas eu vejo, o que Deus tem feito, de irmãos que têm entrado em contato comigo, de irmãos que têm deixado nos comentários aí do YouTube a respeito de que Deus tem falado com vocês por meio da mensagem, por meio da palavra, e tem edificado a fé de vocês. Eu prego de uma maneira simples e fácil de entender, irmãos. Acredito que a maneira que eu expresso a palavra aqui, a direção do Espírito Santo de Deus, é uma maneira que todo mundo consegue compreender e entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é fácil de ser entendida. É só ser contextualizada biblicamente de forma que o povo vai entender. É porque muitos querem impressionar o auditório, as pessoas, os seguidores, com boa oratória, com uma boa hermenêutica, com uma boa homilética, com uma boa exegese, e nós sabemos que isso não impressiona Deus. O que impressiona Deus é um coração puro, verdadeiro e sincero e reto diante de Deus. É isso que impressiona Deus, é o nosso caráter, é a nossa vida com Deus, é a nossa transparência, tanto diante dos homens como diante de Deus, ou principalmente diante de Deus. A nossa vida, ela é vista principalmente diante de Deus, no nosso particular, no nosso secreto. Ali sim revela um verdadeiro cristão, uma pessoa que tem uma vida com Deus. As vitrines da vida hoje, muitos se mostram diante do auditório uma performance de uma pessoa que muitas vezes não é aquilo, porque o altar se tornou vitrine para muita gente, as multidões se tornou vitrine, para muita gente, os holofotes da vida. Então que Deus realmente, quando Ele olha para a gente, Ele quer ver a gente fora do auditório, aquilo que a gente às vezes demonstra ser diante do auditório ou diante da multidão, a gente no secreto mostrar aquela mesma pessoa diante de Deus, fiel, temente, íntegra à palavra do Senhor. Então me alegro muito porque eu vejo que vidas estão sendo alcançadas, e hoje pela manhã eu recebi algumas mensagens de alguns irmãos, que a qual me alegrou também muito, porque os irmãos não sabiam de nada concernente o que Deus tinha falado comigo pela manhã cedo, porque a gente, irmãos, é pastor de igreja, e a gente, quando ensina a palavra de Deus, quando a gente ensina a santa palavra, que a gente permeia as escrituras sagradas, que a gente prega que pecado ainda é pecado, que Bíblia ainda é Bíblia, a gente não prega um evangelho cold e nem um evangelho da intergraça, um evangelho que é assim, vem como estás e permaneça como vem, e Deus só quer o teu coração. Não, nós pregamos o evangelho da salvação, aquele evangelho desprezado que nós recebemos lá atrás, mas que hoje é desprezado por muitos, mas também aceito por muitos, e glória a Deus por isso, porque eu não vou generalizar, porque ainda tem uma multidão, como o Senhor disse o profeta Elias, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobrou diante de Baal e também não beijou o rosto de Baal. Ainda tem 7.000 remanescentes, tem 7.000 que não se dobrou. Então ainda tem uma multidão, tem pessoas no Oriente Médio, tem pessoas que estão morrendo por causa do Evangelho, tem pessoas que estão perdendo sua vida por amor a Cristo, por não negar sua fé. E isso é louvável, irmãos. Isso a gente vê
piamente o cumprimento da palavra de Deus, irmãos. O cumprimento da palavra de Deus, porque Jesus disse que a gente seria odiado por causa do nome do Senhor, que nós seríamos perseguidos por anunciar a palavra de Deus, que muitos seriam mortos por anunciar a palavra de Deus. E muitas das vezes, muitos centralizam Deus só no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outros países que o Evangelho é proclamado de forma aberta. E às vezes as pessoas não olham para o Oriente Médio, para outros países, que pessoas estão morrendo por causa do Evangelho, em países como Dubai, que é proibido ter a palavra de Deus lá, que é proibido pregar a palavra de Deus lá, como outros países que não pode ter evangelismo na rua. Então a gente já vê que muitos perdem a sua vida por causa do Evangelho, por causa da sua fé, da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus, quando Ele olha para a terra, Ele não olha simplesmente para o Brasil, Ele não olha simplesmente para os Estados Unidos, Ele olha para todo o planeta Terra. Então quando Deus olha para a terra, Ele vê pessoas morrendo por causa do Evangelho. E nós, hoje que vivemos no Brasil, nós temos o privilégio, a regalia de poder estar servindo ao Senhor, de poder estar adorando ao Senhor em nossa casa, de poder estar em um culto, de poder ouvir a palavra de Deus, de poder estar na presença de Deus. Então a gente passamos, irmãos, hoje lutas que quem quer pregar o Evangelho genuíno, como as pessoas não querem se firmar, não todos, na palavra de Deus. Então a gente vai ensinando, vai pregando, e às vezes nós é chamado de quadrado, de religioso, porque nós pregamos Bíblia. Então não é todos que querem se firmar. Aí nós vamos para o outro lado, a gente vê multidões e mais multidões acompanhando certas denominações, aqui a multidão de gente, e a gente vê que a gente vai pregando a palavra, ensinando a palavra, e são poucos que querem se firmar nessa palavra, são poucos que querem viver o Evangelho que Jesus Cristo pregou, anunciando, dizendo: nega a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Renunciar suas vontades, renunciar suas vontades carnais, e assim por diante. Você vai pregando, você vai vendo que quando na medida você vai cobrando, vai confrontando, e as pessoas não aguentam a pressão de ser cobrado e ser ensinado da maneira certa, e o povo vai recuando. E eu estava hoje de manhã cedo na minha casa, ali depois que eu tinha um momento de oração, acho que era mais ou menos 6h55 da manhã, e eu parei um pouco e fiquei ali meditando com Deus, irmãos. E quando você para, é onde que o Espírito Santo de Deus vem e fala com você, porque é a palavra queimando. Quando o seu coração começa a queimar por algo, irmão, e começa a vir aquela voz mansa, aquela voz que vem com amor, que vem queimando dentro de você, seu coração ele arde. Não é simplesmente pensamentos seus, não. É pensamentos que vêm de Deus implantado dentro de você. É a voz de Deus ecoando dentro de você. Então, o Espírito Santo de Deus começa a falar com a gente, irmãos, e começou a falar comigo assim: meu filho, deixa eu te explicar algumas coisas. Eu não te chamei para poder atrair multidões. O teu chamado não é esse. O teu chamado não é atrair multidões nas redes sociais. O teu chamado não é atrair multidões na sua igreja que você é pastor. O seu chamado é para poder atrair discípulos. O teu chamado é para poder levantar discípulos, pessoas que vão estar alicerçadas, pautadas, centralizadas, enraizadas na minha palavra. E o Senhor começou a falar comigo: meu filho, muitos atraem multidões. O mesmo vento que traz a multidão é o mesmo vento que leva a multidão. Multidão está atrás de revelação. Multidão está atrás de milagre. Multidão está atrás de multiplicação de peixe e de multiplicação de pão. Multidão está atrás, meu filho, das bênçãos, mas às vezes não quer o abençoador. Eu estou falando de multidão, de uma massa. Porque para muita gente, 200 pessoas, 300 pessoas é multidão. Não é multidão. Multidão é isso aqui, vou te explicar, porque o Senhor foi falando comigo. Quando o Senhor falou lá no livro de Juízes, capítulo 7, Gideão, muito é o povo que está contigo. Agora, chamai, quem for covarde, quem for medroso, esses volta, e só fica contigo e vai à peleja contigo os corajosos. Enfim, os irmãos conhecem o texto de Juízes, capítulo 7, só ficou 300 com Gideões.
De 300 é uma multidão, 300 é os corajosos, 300 é os remanescentes, 300 é os lavados, é os remidos, 300 é os excluídos da multidão, 300 é os que não andam conforme a multidão, 300 é aqueles que andam na palavra, que anda segundo o conselho da sua liderança, sabendo que Deus ali estabeleceu e levantou uma palavra profética, e assim eles vão estar acompanhando aquela liderança. Então muitos confundem quando eu falo de 300, de multidão. Multidão é mais de 31 mil, é a multidão. Eles vêm e eles vão. 300 é o que fala, estamos juntos até o céu, e estou disposto a perder a minha vida para poder viver o propósito de Deus e para poder entrar no céu. Os outros 31 mil, mais de 31 mil, que retrocedeu, que voltou para trás, irmãos, são aqueles que quando o negócio arrocha, cadê a multidão? Quando o negócio arrocha, o negócio aperta, a multidão sai. Eu falei que esse vídeo poderia ficar um pouco extenso, mas eu tenho que falar tudo que Deus falou ao meu coração por meio do Espírito Santo de Deus, irmão. Porque o primeiro conforto e refrigério que recebeu fui eu. Então, o Senhor fosse meu filho, eu não te chamei para poder atrair multidão. O que atrai multidão? Milagre, multiplicação de peixe. O que atrai multidão? Revelação de ficar revelando nome, revelando CPF e etc. Não que Deus não revele, que Deus revela, irmão. Eu sei que Deus revela, nós temos aqui muitos testemunhos, e por onde eu passo, muitos testemunhos de coisa que Deus me mostrou e aconteceu, se cumpriu na vida das pessoas. Deus revela, sim, mas a revelação não é o teor do evangelho, é a palavra, é formação de discípulos, é pessoas que de fato querem viver a palavra, que de fato querem entrar no céu, que de fato querem santificar a tua vida e separar das carnalidades do mundo. Que tem pessoa que quer, a multidão às vezes quer viver as coisas que o mundo fornece a elas e quer viver as bênçãos que Deus fornece. Então observe, você, muita gente sendo enganado por causa disso. E o Senhor falou comigo: meu filho, eu não te chamei para poder atrair multidão num canal de YouTube. Eu não te chamei para poder atrair multidão, multidões no Instagram e Facebook, essas coisas não. Eu te chamei para poder atrair discípulos, pessoas que querem viver a verdade, que querem caminhar na verdade, e pessoas que querem de fato ser levantados como discípulos que permanecem. Discípulo não é movido por milagre. Discípulo está com o Senhor Jesus não é por causa do interesse do que ele pode fazer por ele. Ele está caminhando com o Senhor porque ele sabe de uma promessa que o Senhor fez a eles em João capítulo 14: aonde eu estiver, vós também vai estar, e eu vou para o Pai e vou preparar moradia para vocês. Vocês um dia vão estar comigo. Então o discípulo ensina e prega o que o Espírito Santo de Deus direciona a eles. Quem quer atrair multidão vai falar conforme a multidão quer ouvir, para segurar a multidão. Mas Gideão não vai querer segurar a multidão, porque ele tem que falar o que Deus fala com ele. E as palavras de Gideões não é que as palavras profundas, cheias de linhas teológicas, não é palavras traduzidas do aramaico para o grego, para o latim, aquela enfeitação toda, não. É simplesmente Deus fala com ele e fala: quem for covarde, medroso, tímido, quem tiver com medo de morrer, volta para trás, fica comigo, quem de fato quer seguir adiante. E aí vai ficar aqueles que de fato estão dispostos a perder suas vidas, mas não quer perder e não também negar sua fé. E o Senhor continua falando comigo assim: meu filho, vamos dar mais uma voltinha na minha palavra. E falou assim comigo, João capítulo 6, versículo 60, tinha uma multidão. A multidão estava em volta de Jesus. A multidão, quando Jesus começou a pregar: vocês estão comigo por causa do pão que perece. Por causa do pão que perece, por causa da multiplicação. Ou seja, estão aqui porque eu estou fornecendo milagres, porque estou agradando vocês. Aí muitos começaram a dizer: duro para mim é esse sermão. Que palavra dura, está me confrontando. Eu não vim aqui para poder ser confrontado. Eu sei dos meus erros, eu sei das minhas falhas. Eu vim aqui para receber um abraço, uma palavra. É por isso que as pessoas confundem o evangelho.
As pessoas confundem o evangelho por causa disso. Não, eu estou ferido, machucado pelo mundo. O mundo te deu muita pancada. O mundo te deu um bocado de pancada e você ficou nele muito tempo. Aí quando tu vem para a presença de Deus, que tu escuta uma palavra dura, forte, que te confronta, tu tá todo cheio de ferida, de machucado, todo sentimental, aí fala, não, eu não vim que poder ser machucado e confrontado. Aí confunde o que é Deus querer arrancar o pecado da pessoa e transformar a pessoa e aceitar ela do jeito que ela estava no mundo. A gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele nos consola e nos abraça, nos repreende, nos exorta e faz tudo isso, a palavra de Deus. Aí foi saindo de um por um, cadê a multidão? Aí da multidão ficou só 12 discípulos da multidão. Aí certamente, pelo que está escrito no contexto, certamente se você contextualizar, Pedro vai dizer alguma coisa para o Senhor. Que o Senhor vai dizer bem assim, Pedro, quer ir também com eles? Porque certamente Pedro, Senhor, o povo está indo embora, e a multidão, Senhor, e aí? Está indo embora o povo. Aí Jesus, uai, eu estou pregando que o Pai me enviou para poder pregar. Se a multidão não quer ficar, eu vou fazer o quê? Nem Jesus foi atraidor de multidão, por falar que a multidão quer ouvir, irmão. A multidão foi saindo. Ficou os 12. Certamente Pedro indagou, que é o que sempre mais tomava a fala é a Pedro. Senhor, o povo está indo embora aí, ó. Aí o Senhor, aí, eu não vou obrigar a ficar aqui não, Pedro. Não vou ficar aqui fazendo vontade de multidão, não. Eu não fui chamado, designado e enviado pelo Senhor para poder fazer vontade de multidão, não. Se a multidão quiser ficar pela verdade, fica. Se não quiser ficar pela verdade, eles vão embora. É isso que muitos estão confundindo, irmão. Esta é a verdade. A multidão não quer ficar pela verdade. E estão indo embora pela verdade. Eu acho que é todo mundo, irmão, que quer estar acompanhando pessoas que pregam a verdade, é nada. E quer vir na igreja, que aqui na MPV, é que muitos não conhecem. Mas aqui quando a pessoa começa a fazer coisa errada, Deus revela. Interessante, que onde tem a multidão, eu não vejo revelar pecado. Só revela a chave de carro, revela prosperidade, revela a bênção. Interessante, né? Tem muitos pastores abençoados, que a igreja deles tem 200 membros, 400 membros, e lá quando alguém está em pecado, Deus revela, Deus corrige, para a pessoa poder sair do errado. Porque no errado, nós já vivíamos no mundo, irmão, fazendo tudo que não prestava. Aí nós vamos para a presença de Deus, para poder continuar fazendo coisa errada. O sangue de Jesus tem poder, então Deus revela sim. Deus não revela que quer atrair multidão e deixar a multidão confortada com o seu pecado. Mas Deus revela. É por isso que na MPV passa muita gente e não fica. Porque quando faz uma coisa errada, que quando comete um pecado, alguma coisa, Deus revela, irmão. Os irmãos da MPV aqui sabem disso que eu estou falando. Não tem uma multidão aqui não. Porque fica quem de fazer compromisso com Deus. Porque Deus mostra, Deus revela. Aí quando Deus revela e Deus mostra, a pessoa logo vê. Alguns dá no pé, mas rapaz, não é para mim não. Aqui não dá para mim não, porque quando eu cometo um pecado que é grave, Deus revela, e Deus revela não é julgando não, e nem condenando não. Deus revela poder causar temor no coração da pessoa, e a pessoa vir ao arrependimento e entender que Deus quer uma igreja separada da imundícia do mundo. Que Deus quer uma igreja diferenciada da imundícia do mundo. Que Deus quer uma igreja que vive nas práticas da palavra de Deus. Que deixa o adultério, que deixa a prostituição, que deixa a lascívia, que deixa a imoralidade sexual, que deixa tudo isso, irmão. A mentira, o engano. Aí quando nós prega isso que está tudo escrito na palavra de Deus, nós é chamado de quadrado, de religioso, vai ficar sozinho. Que vai ficar só nós aqui, que fique só nós, irmão. Que fica a minoria. Eu nunca vi multidão que é compromisso com Deus. Biblicamente, irmão, olha para a Bíblia. O povo sai do Egito, a multidão. Mas quem tem compromisso com Deus, essa é só lábios. Multidão murmura, multidão reclama, multidão quando não acontece as coisas do jeito dele, ele reclama, fala que vai desistir, fala que vai retroceder. Multidão murmura demais. Aí você vai ver que sai a multidão do Egito, vai para o deserto. Mas quem vai entrar em Canaã? Só a geração de Caleb e Josué. Por quê, pastor? A multidão ficou tudinho para trás.
Porque multidão não tem compromisso com a palavra, irmão. É bíblico isso, acorda. Tem uma multidão, em Marcos capítulo 5, verso 25. Tem uma multidão acompanhando Jesus, espremendo Jesus, tocando em Jesus, espreme daqui, espreme daquela. Aí vem uma mulher que há 12 anos está sofrendo com fluxo de sangue, e ela toca em Jesus. E o Senhor vai dizer: opa, alguém tocou em mim. A multidão, mas a multidão está te apertando. Tocar é diferente de apertar. A multidão aperta Jesus. Faz, Jesus, opera, Jesus. Eu quero milagre, Jesus. Eu quero bênção, Jesus. Abre a porta, Jesus. Agora, quem toca é diferente. Quem toca extrai virtude de Jesus. Quem toca vai para poder adorar, serve a Ele, se torna discípulo. E toca em Jesus com a sua adoração, com a sua sinceridade, com o seu compromisso com o Senhor. Quem não se lembra da multidão acompanhando Jesus? Zaqueu dá a volta, sobe na árvore. Ao Senhor: desce, Zaqueu. Aí a multidão vai murmurar: uai, quem é esse aí que vai se hospedar na casa de um publicano, chefe dos publicanos, cobrador de imposto, um pecador? Tu pode ver onde tem multidão, tá aparecendo problema. A Bíblia diz que quatro homens pegam um paralítico e vai levar a casa onde Jesus está, porque está a multidão lá em volta de Jesus. E também tem fariseu. Aí um não consegue entrar, não consegue sair. Ele descobre o telhado e desce um homem. Aí o Senhor vai dizer assim: perdoados são os seus pecados. Aí os fariseus, a multidão, começa a reclamar: quem é esse aí que vai perdoar pecado? Aí Jesus vai dizer: para tu saber que o Filho do Homem tem autoridade, aí vai dizer: levanta e anda. O homem levanta, o homem é curado. O homem é levantado, é perdoado e curado. Então muitos querem atrair multidão, mas quer pregar a verdade, meu irmão? Você vai atrair os 300. Você vai atrair a maioria. E o Senhor falou isso comigo. Eu estou aqui falando para os irmãos algo que, enquanto eu não estava nem meditando na palavra, o Espírito Deus ecoando dentro de mim as palavras e falando comigo: meu filho, tem muita gente que se impressiona. Nossa, esse homem tem 10 milhões de seguidores. Nossa, essa igreja desse pastor tem 10 mil membros. Não é Deus purinho aí. As pessoas estão confundindo estratégias de atrair multidão. Foi saindo de um por um. Ficou Jesus e os 12. Ainda dos 12 tinha um que era traidor, que era Judas. 11 verdadeiros. 11 verdadeiros. Aí Pedro vai dizer bem assim: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Irmãos, multidão quer milagre, minoria, discípulo, quer vida eterna, quer palavra de vida eterna. Por isso que eu desconfio de pessoas que não amam a palavra. Quando eu vou pregar em certas denominações que falam: vamos para a palavra, a pessoa começa a bater papo, começa a levantar, começa a ir para um lado e para o outro. Eu já vejo logo: esse povo não ama a palavra e esse povo não tem reverência pela palavra. Esse povo quer esperar no final do culto receber profecia e revelação que Deus está fazendo, que Deus está dando, isso e aquilo. Aí, irmão, chamou a pessoa errada, convidou a pessoa errada. É por isso que os ministérios que me convidam são selecionados. São selecionados os ministérios que me convidam. E às vezes eu vou uma vez sozinho, para nunca mais pisar o pé, porque eles não chamam mais. Porque eu não vou pregar o que eles querem ouvir. Eu vou pregar o que Deus manda eu pregar. O que Deus me conduz para poder pregar. O que o Espírito Santo de Deus me ilumina para poder estar pregando. E o Senhor, irmãos, pelo momento, pela manhã cedo, o Senhor trouxe aquele refrigério em mim, sabe? Eu falei assim: tá vendo, meu filho? Muitos foi chamado para poder atrair multidões. Você foi chamado para levantar discípulo. O motivo, irmãos, de eu observar, isso é notório, testemunho de irmãos, nesses 18 anos que eu venho pregando a palavra de Deus, irmão. Isso é algo que Deus, Ele nos entrega para a glória de Deus, né? Para a gente não merece receber crédito nenhum que é de Deus. Porque se hoje eu prego, se hoje eu estou pastoreando, o crédito é de Deus, a honra é para Deus. É Deus que me resgatou das trevas para a luz. Então eu não vou roubar mérito de Deus não, porque é Deus que faz por intermédio das nossas vidas. Recentemente veio um pastor nos visitar, que há muito tempo atrás eu estive pastoreando ele. Ele falou assim: irmãos, o pastor Luciano tem um dom de influenciar
e de levantar pessoas para poder estar pregando o Evangelho, para estar pregando a palavra. Formador de discípulo. Então, louvo a Deus que por onde eu passei pastoreando, tem discípulo. Nos serviços que eu trabalhei, tem discípulos que hoje é pastor e que fala: pastor, para onde eu vou levar essa palavra que o Senhor me doutrinou, me ensinou, porque eu sei que foi tudo de Deus. Aonde eu estou pastoreando, na onde eu moro aqui em Planaltina, tem ministérios grandes que já elogiou o Ministério MPV, falando a respeito, sabe do quê? O pastor Luciano dá algum curso para vocês, como ensinar a pregar? Ele dá algum curso de pregação? O que é? Me fala, para que eu possa aplicar também na nossa igreja. E faz o quê? Porque tem muitos pregadores na igreja de vocês. Porque não tem muita gente, mas Deus vai formando discípulo que prega. Então, esses que são levantados aqui dentro estão pregando o trabalho deles, um evangelho genuíno. E isso eles certificam e testemunham aqui. Estão pregando no meio da parentela dele, no meio da família, no meio dos colegas. Então, são discípulos, estão sendo levantados para poder ir levando o evangelho compromissado com o reino de Deus, irmãos. E isso, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus. O irmão falou assim: rapaz, o pastor Luciano só nos ensina o seguinte: ser sincero, ter uma vida de oração, estudar a palavra e pregar para a direção do Espírito Santo de Deus e sempre buscar viver a vontade de Deus. E Deus vai nos levantando. E a gente tem ele como nosso espelho e a gente vai fazendo aquilo que a gente vê que ele já vai fazendo, que é a oração, que é a palavra, que é buscar, que é se entregar para Deus, que é viver o propósito de Deus. E Deus nos levanta. O que levanta discípulo, irmão, olha, ensinamento da palavra, oração, porque, irmão, os discípulos, é isso aqui, ó. Quando, não só essa parábola, não só as parábolas, mas você observa que sempre quando os discípulos tinham dúvida, eles iam até Jesus. Porque discípulo, quando ele tem dúvida de algo, a respeito da vida deles que está de errado, ele fala: ô Senhor, por que eu não consegui expulsar aquele demônio? Lá no livro de Marcos capítulo 9, o jovem lunático. Os discípulos tentam expulsar o demônio e não conseguem. Eles estão em discussão entre os fariseus. Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, ele expulsa o demônio, etc. Quando chega em casa, os discípulos: Senhor, por que nós tentamos expulsar e não conseguimos? Irmão, tinha uma multidão lá. Por que a multidão não foi perguntar para Jesus? Porque a multidão às vezes está ali para poder curiar se realmente Deus usa. A multidão está ali para poder às vezes criticar. A multidão às vezes está ali para poder receber algum milagre, alguma revelação. Aí a multidão foi embora. Os discípulos continuou com o Senhor: Senhor, por que não expulsou o demônio? O que está de errado com a gente? O que está de errado com a gente, Senhor? Que o demônio não quis sair? Me fala. Que quem é discípulo quer aprender, quer se libertar. Quem é discípulo quer andar certo, irmão. Quem é discípulo quer andar na presença de Deus, sendo fiel e obediente. Aí o Senhor vai dizer bem assim: é porque aquela casta de demônio só sai com jejum e oração, e vocês ainda não estão em jejum e oração, porque o noivo está com vocês. Você contextualizar outros textos, você vai ver essa questão. Então, discípulo, ele quer saber algo de errado na vida dele, quer saber o porquê, para poder se corrigir. Ele vai até aonde? Ele vai esclarecer dúvida com a liderança, com o pastor. Multidão não. Entendeu ou não entendeu, foi embora, depois volta. Aí Jesus volta, a multidão também fica. É isso, irmãos. É porque a gente prega a raiz bíblica, bibliocêntrica. Eu sei que alguém pode levar para o outro lado, não, mas Jesus tinha a multidão que acompanhava ele. Olha para a multidão que acompanhava Jesus, irmão. Olha Bartimeu na beira do caminho, cego, mendigo, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. A multidão não tem compaixão do cego, não. A multidão fala: cala-te, cego, fica quieto. Para de incomodar o mestre e ficar gritando. Aí vem falar para mim, irmão, a multidão acompanhava Jesus, mas olha a qualidade de multidão. E Deus falou muito forte no meu coração, irmão, trouxe um refrigério. O Senhor continua, meu filho, pregando. Quem vai ser levantado em si vai ser levantado, porque querem, porque entendeu. Mas outros vão só passar no ministério e depois vão embora, vão começar a pregar, vão começar a ser cobrado, ser ensinado. Não.
Eu quero pregar, mas não quero viver em santidade lá fora. Eu quero pregar, mas não quero cuidar da minha família. Eu quero pregar, mas não quero continuar exercendo o meu ofício de ministério lá fora. Porque ministério não começa no altar, não. Ministério começa dentro de casa. 1 Timóteo capítulo 3. Ser idôneo, ser temperante, ser esposo de uma mulher só, cuidar, amar, respeitar a família, ensinar os filhos. Isso é ministério, irmão. É fácil, não é não. Por isso que muitos desistem, que eu ensino isso. Eu ensino o esposo a tratar bem a esposa tratar bem o esposo. Eu ensino tudo isso. Então quem é que quer? Tem pessoa que quer continuar maltratando a esposa e pregando no altar. Aqui não. Quer continuar maltratando a mulher, quer continuar espancando a mulher ou traindo a mulher e tá subindo. Aqui não. Eu oro a Deus todo dia, me revela, Senhor, me mostra. Tem gente pedindo, Deus revela RG, Deus revela CPF, Deus revela coisas que vai impressionar a multidão, o povo vai vir. Não. Eu falo assim, Deus revela o que está errado para poder ser consertado e saber que o Senhor ainda é Deus. Que o Senhor ainda é Deus, que revela o profundo e escondido. Aí muitos não entendem isso. A multidão, às vezes, está ali, mas pega e vai. Discípulo é aquele que vai, em Mateus capítulo 6, vai dizer bem assim, Senhor, nos ensina a orar. Discípulo quer aprender a orar, para ter intimidade com Deus. Multidão, você fala para a multidão, gente, o seguinte é esse, vai ter um culto de oração, só oração, vou te ensinar como você orar, você tem intimidade, vem para oração. Procura a multidão, a multidão não aparece. Eu vejo muito isso aqui, irmão. Aí a pessoa põe um cartaz, olha, vai vir um pregador, esse pregador ele revela, ele cura, ele faz. Um tempo atrás eu fui visitar um evento. Aí o pregador já era mais ou menos 11, ia dar 11 horas da noite. Passou para a palavra. Louvor. Aí passou para a palavra. Quando chegou na palavra, o pregador que veio de outro lugar aí, bem longe, ele falou assim, gente, eu canto, eu revelo e eu prego. Aí eu falei assim, eu vou embora. Porque quem canta é ele, quem prega é ele, quem revela é ele. Não é Deus que faz por intermédio da vida dele. Eu falei assim, eu vou embora, eu vou ficar fazendo o que aqui, irmão? Tanta soberba, tanto egocêntrico elevado, tanta altivez, tanto eu revelo, eu prego e canto. Aí começou a louvar. Aí eu falei assim, gente, eu tô indo embora, tá tarde já, tenho um compromisso também. E eu saí do evento. Pastor, você foi antiético? Não, irmão. Eu quero ouvir Deus, né? O homem não. A gente tem um discernimento, a gente sabe quando é Deus que está falando, quando não é Deus. Pode ser uma mensagem simples, que nós sabemos quando é Deus. E pode ser uma mensagem profunda, que a gente sabe quando é Deus. Então hoje muitos estão confundindo isso. Tem muita gente que aí fala que é a divulgação, vai vir um homem, aí a multidão, irmão. A multidão vai. Tem tanta multidão. Agora fala, vem para a escola bíblica. Vamos estudar a palavra. Vamos orar. Procura a multidão. O pregador é o mesmo de casa. Antes eu não trago muito pregador de fora não, que é mais é nós mesmo. Eu trago pregadores mais que eu conheço, de longas datas, ou pessoas que a gente identifica que de fato é homem de Deus, mulher de Deus. A gente convida, a gente traz, mas é muito difícil. Então, é o de casa, é nós mesmos. Cadê a multidão? Multidão não quer, irmãos. Multidão quer vir, quer ser atraído pelos atrativos que vai fornecer a eles, que vai agradar a eles. Então Deus falou fortemente, irmão, ao meu coração. Eu falei para os irmãos que o vídeo ia ficar um pouco longo, porque foi muita coisa, irmão, experiência que Deus nos dá, porque às vezes vem um sentimento de tristeza. Deus, por que o povo não se firma? Nós prega a palavra, nós ensina a palavra. Aí o Senhor fala, porque multidão, meu filho, é atraída por milagre, por multiplicações de peixe. Mas discípulo é que quer viver esta palavra, que quer morar no céu. Então esteja orando, irmão, por esta obra, por este ministério, pelo pastor Luciano. Eu sei que Deus me chamou, irmão, porque Deus me conhece. Deus me conhece há 18 anos. Quem me conhece lá atrás, eu sou o mesmo em pregar e ensinar o mesmo evangelho. O que muda na minha vida, as experiências e a maturidade espiritual que vai aumentando em nossas vidas. Mas a maneira de pregar, de ensinar,
A visão que Deus me deu lá atrás é a mesma de hoje. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a gente venha permanecer no que o Senhor nos entregou. Tem muita gente que lá atrás pregava a Bíblia, ensinava o caminho da salvação, e hoje já distorce tudo que um dia ensinou e prega totalmente outra coisa. Então não tem posicionamento diante do que Deus entregou lá atrás, porque tá em todo mundo, né, irmão, nenhuma onda aí de um vento de doutrina aí que surgiu novo, que tá levando todo mundo, quer parede pintar de preto, quer globo de luz, quer jogo de fumaça, quer hip hop, quer rap. Então isso eu vivi lá atrás, irmãos, quando eu estava dentro de boate. Mas pastor, irmãos, eu não tenho em si a parede preta, eu não tenho nada contra a parede preta. O negócio também é o estilo do evangelho que eles pregam lá dentro. Aqui nós botou as cadeias pretas, aqui na igreja. Outra coisa, lobo girando dentro da igreja, isso se vê dentro de boate. Fumaça, isso se vê dentro de boate. Nós não pode copiar o mundo para atrair o mundo para dentro da igreja, não. O mundo tem que olhar para a igreja e ver a igreja diferente e ser atraído pela santidade que há dentro da igreja. Atos 2, o poder de Deus é manifesto. A igreja é cheia do poder de Deus, 120 pessoas. O poder de línguas estranhas, o poder de falar com Deus, o poder da unção do Espírito de Deus tomou de conta. Eles falavam em línguas como de fogo. Quem estava do lado de fora não foi atraído por parede preta, por globo de luz, por jogo de fumaça. Foi atraídos pela presença de Deus dentro daquele lugar, irmão. Hoje, quando a presença de Deus se manifesta, muitos fazem que nem Adão. É a verdade. Foge, corre, se esconde. Hoje, em nossos dias, voltamos ao contexto da história. Quando Deus se manifesta à tarde, Adão se esconde por causa do pecado. Hoje, quando a presença de Deus se manifesta forte dentro da igreja e Deus começa a revelar o que tem que ser consertado na vida do povo, o povo se esconde, o povo sai. Esta é a verdade, irmãos. Esta é a verdade. Atos 2, a multidão que está do lado de fora, não são muitos, vão ser atraídos. Quem está do lado de fora tem que ser atraído pela presença de Deus aqui dentro. E quando vir, ser constrangido e se arrepender e ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Isso é evangelho. Evangelho não é eu trazer atrativos carnais e mundanos para dentro da igreja para poder atrair a multidão, não, irmão. Não, eu não posso atrair a multidão com uma doutrina mundana. A multidão tem que ser atraída pela santidade que há na igreja, da unção, do poder, da palavra genuína que é pregada. E hoje, em nossos dias, nós temos sofrido e vamos continuar sofrendo. Mas em nome do Senhor Jesus, não vamos negar nossa fé na genuína palavra de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Espero eu que esse vídeo tenha edificado a sua vida grandemente. Foi a palavra para este dia de hoje ao seu coração.